Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de geografia. Vamos falar sobre a água que abastece as cidades. De onde vem a água até chegar na sua casa, até chegar a um shopping center, até chegar à sua escola, a água que chega até as cidades. Como que é essa água? De onde ela vem? Vamos ver aqui um pouquinho a nossa página de abertura. Neste capítulo, você vai compreender um pouco mais a importância da água em nossas vidas e descobrir como podemos proteger esse recurso. Vejam só esta imagem, pessoal. Nós vemos ali que tem duas pessoas assistindo a uma televisão e olha a imagem que eles estão assistindo. Eu vou aproximar para vocês verem junto comigo. Será que eles estão vendo a imagem de um local seco ou com água em abundância? Nós podemos ver um pequeno vestígio de água, parece ser um lugar úmido, que antes tinha água e o que aconteceu com a água? Secou. Por que será que isso acontece? Como será que a gente pode prevenir essas situações? É possível? O que será que a gente pode fazer para proteger, para evitar que isso aconteça, ou seja, que a água seque? Será que a água que abastece a casa dessas pessoas é a água que vinha deste local que secou? Nós temos no nosso país diversas situações, diversos locais que já passaram por questões de seca, falta de chuva, tivemos que ter muita economia de água, economia de luz. Qual que é a relação da água com a luz que nós recebemos em nossas residências? A maior parte da luz, da energia elétrica produzida no nosso país vem das hidrelétricas, e as hidrelétricas elas utilizam a força da água para a produção de energia elétrica. Se não tem água, tem a produção de energia elétrica? Não, também, certo? São locais diferentes. As represas, as reservas de água que nós utilizamos no dia a dia vêm de um local e essa da energia elétrica vem de outro, certo? E para que nós utilizamos a água no nosso dia a dia? Vamos ver aqui na seção Conversa Vem. Aqui as crianças estão assistindo, lá naquele vídeo que nós vimos anterior, eles provavelmente estavam vendo alguma questão, noticiário, jornal, sobre a seca, sobre a falta de água. O que o menino está fazendo? O que houve com a água da banheira? Que relação podemos estabelecer entre as situações presentes nas imagens? Então veja que esse menino, ele está fazendo cuidados de higiene, escovando o dente. Enquanto ele está escovando o dente, o que ele fez com a banheira? Deixou enchendo. Mas aí a banheira transbordou, encheu o banheiro de água e a torneira da banheira continua aberta. O que ele está fazendo com a água? Está havendo desperdício de água, exatamente. Será que atitudes como essa, a falta de cuidado, o desperdício da água, tem relação com o que os outros dois meninos estavam assistindo? Muito provavelmente, né? O fato quando nós vamos ao banheiro, tomar banho, escovar o dente, enquanto ensaboa o corpo, passa shampoo, enquanto escova o dente, eu devo deixar a torneira aberta, caindo água, ou devo fechar? Devo fechá-la para economizar a água, certo? Às vezes eu moro numa região muito fria e aí no inverno já entrar embaixo da água do chuveiro é muito gelada. Então o que eu posso fazer para não desperdiçar aquela água que está caindo do chuveiro enquanto não esquenta? Eu posso colocar um balde, aquela água vai enchendo o balde, depois eu posso usar a água esquentou, eu entro embaixo do chuveiro, certo? E aquela água que ficou lá no balde, eu posso usar para lavar uma calçada, para jogar no vaso, para dar uma descarga. Posso buscar outras, como é uma água que saiu limpa do chuveiro, eu posso aproveitar para poder colocar desinfetante, a mãe, né, o responsável, para limpar a casa. Várias utilidades podem ter.
De que forma que você, quais são as maneiras que você usa a água na sua casa? Vocês costumam economizar? Usam a água para varrer calçada? Isso mesmo, varrer, eu falei. Tem pessoas que ficam lá com a mangueira, aqueles guichos abertos, varrendo a calçada. Enquanto o certo, o que é? Passar a vassoura. A gente deixa para passar água com sabão, desinfetante, de tempos em tempos, não precisa ser todos os dias para evitar dessa forma o desperdício. Na sessão Conversa Vem. A água é um recurso fundamental para as nossas vidas. O futuro do nosso planeta depende da forma como consumimos e poupamos esse recurso. Você sabe o que significa racionamento de água? O que significa o racionamento de água? É quando a água se torna um pouco escassa, fica racionada, eu preciso utilizar pouco, existe rodízio de água. Você já passou por uma situação assim? Na sua cidade houve o racionamento, ou seja, as pessoas precisavam ficar um dia sem água, o outro com, para ter dessa forma economia, porque tinha pouca chuva e as pessoas precisavam economizar a água. Para o que a gente usa a água no dia a dia? Para a nossa higiene, para a nossa alimentação, para beber, para a limpeza de casa, né? Para fazer o alimento. Vamos falar então um pouquinho sobre a água que abastece as cidades. Vejam bem aqui. No bimestre anterior, você estudou alguns aspectos da água e como ela chega às nossas casas. Você sabia que o abastecimento das cidades não é uma prática recente em nossa história? Então não é recente a prática de abastecimento de água. Antigamente, as cidades eram construídas próximas aos rios. E para que a água chegasse até essas cidades, foi preciso construir algumas estruturas. Assim, surgiram os aquedutos. Mas, professor, o que são aquedutos? Vamos ver aqui na seção para saber mais. Veja lá. Aquedutos. Os aquedutos são construções antigas que foram responsáveis por levar água de um lugar para outro. Eles foram construídos por diferentes civilizações, mas os mais famosos foram os aquedutos romanos, o tipo de construção, tá? Apesar de terem sido construídos há muito tempo, os aquedutos ainda estão presentes em diferentes paisagens do mundo e servem até mesmo como pontos turísticos, pontos de visitação turística. Como exemplo aqui dessa imagem que eu estou mostrando, ó, os Arcos da Lapa, que é um aqueduto construído na cidade do Rio de Janeiro. Veja aqui na imagem de cima como é que é feito o aqueduto romano. A água sai lá do reservatório e vem através de um canal, olha aqui, tá vendo o aqueduto aqui, ó, ponte do aqueduto, ó. Aqui passa água e essa água então é levada para a cidade. Então, professor, aqui passa um cano com água? Sim, exatamente, aqui em cima é a ponte, certo? Onde passa um bondinho na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, vamos lá. A preocupação humana, porém, não se limitou à construção de estruturas para captar a água e abastecer a cidade. Então, se preocupava só em captar a água e abastecer as cidades. Faz muito tempo que as pessoas começaram a se preocupar também com a qualidade da água, pois perceberam que se não tratassem, poderiam ficar doentes. Imagina, a água chega até a casa das pessoas sem ser tratadas, pode chegar água poluída e aí você vai beber uma água suja, contaminada. Vai acontecer o quê? Doenças, vão ficar doentes. Apesar de a água ser um elemento essencial para a nossa vida, ela não pode ser consumida sem os devidos cuidados.
Existem cidades que têm fontes de água abertas ao público, porém algumas não são consumidas devido à qualidade da água. Então não é porque tem uma fonte de água eu posso sair bebendo, aquela água está tratada, eu vou correr o risco de me contaminar ou ficar doente. Então olha aqui, na seção de Olho no Local você tem uma pesquisa para fazer, tá? Faça uma pesquisa na internet e verifica se na sua cidade, se na sua região tem fontes de água. Se houver alguma fonte, procure informações sobre a qualidade dessa água e se ela pode ser consumida ou não. Então, veja se na sua cidade tem uma fonte de água. Essa fonte de água é tratada? Eu posso chegar lá e beber ou ela está contaminada? Continuando um pouquinho sobre o abastecimento de água nas cidades, vamos ver umas outras informações que eu trouxe para vocês também. A água é um recurso natural fundamental para a vida. Sem a água, o ser humano pode sobreviver? Não, infelizmente não. A preocupação com o abastecimento das cidades é algo antigo. Os aquedutos que foram construídos porque as cidades começaram o quê? A crescer. E aí tinha estrutura o suficiente para atender a todos? Não tinha. Então os aquedutos foram sendo construídos para levar essa água até toda a população, que aumentou. Os aquedutos usavam a gravidade para levar água de um lugar para outro. A gravidade é aquela força que é exercida sobre os objetos, certo? Então, se eu pegar a minha caneta e soltar, ela vai ficar parada no ar? Não, a minha caneta vai cair. Mas ela caiu porque eu joguei? Não, eu só abri meu dedo, ó. Viu? Essa força, esse movimento, o que faz a caneta cair é a força da gravidade. Dessa forma, o reservatório de água deveria ficar mais alto que a cidade e maior parte da estrutura ficava enterrada. Então, reservatório de água tinha que ficar no alto, em cima, e os aquedutos embaixo, para poder a água usar a força da gravidade, descer e então ser levada para os lugares, ok? Então, nós vimos agora um pouquinho sobre o abastecimento das cidades. Veja na sua cidade ou na sua região se tem alguma fonte. Às vezes na sua cidade não tem, mas uma cidade próxima ou algum lugar que você já tenha ido visitar e conheceu uma fonte. Fale sobre a condição da água dessa fonte, certo? Obrigada, pessoal. Nos vemos em breve. Cuidem-se. Tchau, tchau.